Vamos lá, pessoal, muita gente me mandando mensagem para saber de parcela reduzida. A gente vai atacar esse problema aqui agora e eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre isso. Mas ó, antes, se liga no canal, @flamunier e vamos construir a maior comunidade consorceira do Brasil. Eu conto com você. Primeiro de tudo, tá? Meia parcela não é desconto. Tira isso da sua cabeça que provavelmente o vendedor de consórcio, aquele anúncio camarada, tá falando isso para você e não é. Meia parcela brinca só com o tempo. Ao invés de você pagar agora, você paga depois. Tem as coisas boas, tem as coisas ruins. Eu quero entrar nesse detalhe agora com você. Vamos lá, eu vou tentar te dar 3 prós e 3 contras e eu vou me posicionar como eu sempre gosto. Eu vou dar meu veredito para você ver a minha opinião e, obviamente, tomar a sua decisão mais embasada. O que é meia parcela? Meia parcela é quando você começa a pagar um valor menor no seu consórcio, normalmente até a contemplação, em alguns casos por parcelas definidas. Deixa eu dar um exemplo. A maior parte das situações, e é meia parcela porque é exatamente isso, é 50%, mas tem algumas administradoras que podem chamar de plano light, plano leve, que você diminui em 30% o valor da sua parcela. Eu vou dar uns exemplos, não fica preocupado, você vai entender. Mas qual que é o ponto? Durante ou um prazo determinado ou até a contemplação, ao invés de você pagar o valor total daquela parcela, você entra no mesmo grupo, no mesmo plano, com as mesmas taxas, com as mesmas regras, só que ele te dá um abatimento. Ele fala assim, ó, paga só 50%, no caso de meia parcela, dessa parcela que você vai pagar. E você fica super feliz, você fala, nossa senhora, isso é um descontaço, eu preciso aproveitar. Normalmente isso vem muito em Black Friday, então eles já começam a julgar com esse psicológico seu, e muitas vezes você não é explicado do que acontece com os 50% que você não está pagando, porque, como eu falei, não é desconto. Existem alguns casos das administradoras sendo inclusive muito agressivas. Eu sou cliente de um desses casos em que você faz uma redução drástica de mais de 90%, tá? Eu tenho um caso real que eu paguei R$8, não é 80, não é 800, é R$8 de parcela durante 6 meses, esse era prazo fixo, e aí depois a parcela era recalculada. De novo, não é desconto, é só uma ferramenta comercial para você entrar no consórcio de uma forma mais fácil, depois a administradora que corra atrás para te fidelizar com o valor de parcela maior. Mas ó, não é desconto, essa é a primeira coisa que eu queria te explicar e deixando claro que é uma forma de distribuir o que você tem que pagar, que é o mesmo ao longo do tempo. Ao invés de pagar um pouco antes, você vai jogar isso para frente. E essa redistribuição muda completamente o jogo. Então vamos lá, se você me acompanha aqui, você sabe que o consórcio ele tem que seguir, obviamente, regras do Banco Central, mas regras iguais ou de alguma forma parecida para todos os membros daquele grupo de consórcio. O grupo é mais poderoso do que o indivíduo, por isso que não tem tanta flexibilidade que você pode dar, você vai ter que oferecer as mesmas condições para todo mundo. Então, o consórcio é aquilo que você pega o valor total, divide pela quantidade de parcelas, é aquele valor que você vai ter que pagar, considerando as taxas que podem ter, de administração sempre tem, adesão, que é o adiantamento de parcelas, seguro, fundo de reserva, cada caso é um caso e isso tem que ser muito bem analisado. Mas ó, não tem muita mágica. Isso significa que se você está antecipando um valor, esse valor tem consequências que vai deixar de entrar no grupo, vai deixar de aumentar a contribuição, alguma coisa vai acontecer que não é um toque de mágica que vai desaparecer aquele valor, não é desconto, não é um abatimento. E é isso que eu quero explicar, é essa dinâmica que tem que ficar claro, porque pode sim fazer sentido ter um meia parcela, um plano light em algumas situações, mas em outras você precisa ficar muito atento e tem um caso específico que eu vou falar no final desse vídeo, portanto, fique atento. Quero dar um exemplo de como funciona, vamos colocar isso em números. Bom, vamos lá, números reais, eu vou colocar na tela para vocês aqui. Imagina um cenário de consórcio de 60 meses, um plano de R$100 mil, eu vou tentar arredondar tudo. Uma taxa de administração total de 15%, tá? Esquece, não tem seguro, não tem adiantamento de adesão, não tem fundo de reserva, nada. É 15%, ponto, acabou. O valor desse plano, então, é 100 mil mais 15% de taxa, 115 mil que você vai pagar no total para resgatar 100 mil reais. Simples, correto? Se ele é em 60 meses, 115 dividido por 60, 1916,67. Eu tenho minha colinha aqui, tá? Eu não sou tão bom de matemática assim, não. Isso significa que, se fosse ofertado
a meia parcela, você pagaria aproximadamente, estou arredondando tudo aqui, R$ 958,33. Beleza? Parece muito tentador, né? Você prefere entrar nesse grupo de consórcio, nessas condições, pagando 1.916 ou pagando 958? Esse é o gancho, esse é o pitch comercial, que você entra numa carta muito grande pagando um valor muito pequenininho. Mas vamos lá, vamos entender aqui um cenário A e o cenário B. O cenário A é o cenário que você contempla cedo, que é bom para um lado, tem um outro ponto do outro, não vou entrar muito em detalhes, eu quero só simplificar. E o cenário B vai ser o que você vai contemplar tarde, tá? Cenário A, portanto. O cenário A, você contemplou no mês 6. Pô, contemplaçãozinha legal, digamos que foi por sorteio, pra gente simplificar tudo, tá? Significa que você pagou 6 parcelas, de R$ 958,33 vai dar R$ 5.750. Ou seja, você deixou de pagar outros 5.750. Esses 5.750 eu vou ter que diluir no prazo restante. Como o grupo é de 60 meses, 60 menos 6 que você pagou, 54 meses. 5.750 dividido por 54 meses, matemática básica, gente, vai dar R$ 106,48. Ou seja, a sua parcela agora ela é reajustada. Você tem que pagar o valor original, que lembra, não é 958, é 1.916,67. Você vai somar R$ 106,48. Isso significa que você vai assumir uma parcela pós-contemplação de R$ 2.023,15. Ou seja, ideia central disso é, se você contemplou cedo, sobe pouco a parcela, porque você só vai ter que diluir os 6 meses, os 3 meses, os 12 meses, eventualmente, num prazo muito mais longo. Até então, tudo tranquilo. Cenário B, contemplou tarde. Contemplou tarde, eu vou sugerir 30 meses, na metade do plano, tá? Podia ser até um pouco pior aqui, mas acho que na metade do plano vai ser um exemplo mais realístico. Vamos voltar? 30 parcelas vezes 958, que é o que você estava pagando, significa R$ 28.750 de parcela que você está pagando. Isso significa que são os mesmos 28.750 de parcela que você não pagou. Você vai ter que resolver essa situação agora no prazo restante. Esse pepino é seu, isso não é desconto, isso não é dinheiro mágico, essa conta tem que fechar. Bom, se passou 30 meses, faltam outros 30 meses no nosso plano de 60. Isso significa que 28.750, que é o que você tem que quitar de alguma forma, você vai dividir em 30 meses. Isso vai dar 958,33, o que significa que 1.916,67, que é a parcela original, mais 958,33, vai dar R$ 2.875. Qual que é a ideia central? Contemplou mais tarde, vai subir muito. Você passou muito tempo aproveitando de uma situação específica, uma meia parcela, isso foi acumulando, agora você vai ter que resolver essa situação. Você tem condições de assumir essa carta agora com uma parcela muito maior? Como está a sua vida financeira? Como é que está seu status financeiro da sua família? Porque lembra, a administradora, para te contemplar e te faturar, ela vai fazer uma análise cadastral. Vou entrar nesses temas agora. O importante aqui é ficar claro o cenário A e B e de como isso se comporta após contemplação para você. Bom, matemática feita. O bom da matemática do consórcio é que ela é juros simples. Então é somar, diminuir, multiplicar, dividir. Não tem muito segredo, tá? Vamos lá. 3 pontos positivos. Quando vale a pena, você deve estar pensando. Primeiro, quando você tem uma folga futura clara. Poxa, tem um cenário que você está poupando para comprar uma casa, porque você mora de aluguel. E quando você comprar essa casa, você deixa de ter o recurso todo mês do aluguel e você pode aplicar no consórcio. Faz sentido. Quando você tem uma previsão de um negócio, um dinheiro que vai entrar, uma dívida que você já vai ter pago, que você só não consegue entrar agora, mas você já quer antecipar o sonho do consórcio, o planejamento do consórcio, talvez faça sentido. Você já começa a participar do sorteio, você já começa a sentir o grupo, dá um lance fixo que você pode embutir. É uma estratégia interessante que você pode seguir. Segundo, quando você vai usar o período reduzido para montar um lance. Veja, se você tiver esse dinheiro do 100% da parcela, mas pegou uma meia parcela e está pegando essa diferença para investir, para começar a juntar, né? Fazer uma caixinha mesmo no banco, um Tesouro Selic, aquele título com uma liquidez maior, mas com rendimento, para você pagar o seu lance. Isso pode fazer sentido porque você está prevendo uma redução do valor do lance, por qualquer que seja o motivo, o grupo andou, tem uma situação atípica no grupo que você quer aproveitar, e isso foi passado pela administradora, pelo
pelo seu vendedor e você está juntando esse dinheiro para financiar o lance. Pode ser que faça sentido se você tiver a disciplina financeira de realmente usar esse recurso para pagar o lance e não para fazer outra coisa. A terceira, quando a estratégia é de investimento e de eficiência de capital. Então você quer manter um aporte mensal mais baixo no começo para preservar a caixa e aumentar a flexibilidade. Imagina que você ainda não tem certeza de quando você vai ser contemplado, quando você precisa, quando vai sair um negócio. Então o cenário do seu consórcio ainda está obscuro porque a sua vida está obscura. Mas você quis entrar justamente para se aproveitar disso. Isso te dá a flexibilidade. Você entra pagando um pouco menos porque você tem o dinheiro para pagar depois. Não vai ser um problema o seu faturamento. Mas olha, não faz sentido eu entrar numa parcela cheia uma vez que eu não tenho todas as minhas decisões, eu não sei que casa que eu vou comprar, eu não sei se vai ser na cidade A, na cidade B, eu não sei se vai ser eu posso destinar isso para uma reforma, um outro lote, uma compra, uma compra de um imóvel rural ou residencial. Tem muita coisa para você debater na família, ok? Então segura, faz meia parcela, começa já a montar seu patrimônio, começa a sentir o grupo para quando você for contemplar. 3 pontos negativos pra você ficar atento e cuidado, pode não valer a pena. Quando você se acostuma com a parcela baixa. Gente, é muito tentador você pagar metade da parcela e colocar todo o planejamento familiar com aquela realidade. Mas você simplesmente se esqueceu que o seu grupo não é assim e que, pós-contemplação, você vai ter que lidar com uma parcela o dobro daquele valor. Não se deixe acostumar. Se você não tem um planejamento financeiro bem feito, se você não calcula bem os seus gastos, entradas e saídas, pode não ser uma boa ideia fazer isso, porque a surpresa pode ser tão dura que as consequências vão ser maiores. Você pode deixar de pagar seu consórcio, ter seu bem retomado, ter seu nome negativado. Você definitivamente não quer isso. Quando você entra maior do que pode só porque cabe agora. Como a parcela ela vai reduzir pela metade, você vai pegar um crédito maior, porque você vai ficar tentado a pegar. Se você queria pegar um crédito de 500 mil, você reduziu a sua parcela em 50%, eventualmente você vai chegar ali a 700 mil, a 800 mil, porque aquilo vai subir na sua cabeça e você vai achar que você é o escolhido de Deus, que vai ser contemplado por sorteio no primeiro mês e vai dar tudo certo. Porra, se for, maravilhoso. Mas estatisticamente, gente, você não pode se apegar um planejamento de vida da sua família, do seu dinheiro, à sorte. E aí você entende que cabe agora, eu pego um crédito maior e vai dar tudo certo no final. São esses casos que, meu amigo, a pessoa se arrepende profundamente. E 3, talvez o mais importante de todos, quando o seu objetivo é contemplar rápido e o grupo não ajuda. Uma coisa que ninguém fala sobre isso por aí e a gente tem que prezar pela realidade é matemática. Se você tem todo o grupo contribuindo com metade daquele valor, o grupo tipicamente vai ter menos contemplações do que poderia ter. Porque veja, se você tinha uma parcela de 1.000 e está pagando 500 e todo mundo está pagando 500, todo mundo está deixando 500 reais na mesa que poderia estar indo para o fundo comum. O fundo comum é o fundo que contempla. E isso significa que aquele grupo poderia ter 10 contemplações, ele vai ter 5, ele vai ter 4, ele vai ter 3. Isso dificulta o seu planejamento. Isso aumenta o valor de lance que você tem que dar. É muito tentador pagar a meia parcela, mas observa se o formato como o grupo foi feito preserva o caixa daquele grupo de forma que você tem uma menor tendência de diminuir contemplação. Ninguém entra num consórcio só por conta de taxa, por conta de parcela baixa. Não faz sentido você entrar, porque consórcio não é um fim em si mesmo, consórcio é meio. Entrar em taxa baixa, entrar em parcela baixa e você não tem nenhuma previsibilidade de ser contemplado, não me parece a decisão mais interessante. A gente sempre faz consórcio pensando na contemplação. E mesmo que você não tenha garantia, você quer ter uma previsibilidade. Você não pode entrar completamente cego num consórcio. Você tem que saber, olha, esse consórcio aqui é curto prazo, é coisa de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dá para fazer. Ou não, esse aqui é mais longo prazo, é 5 anos, é 6 anos, ok. Mas completamente cego e desalinhado dos seus objetivos com o grupo, não me parece definitivamente a situação que você deveria entrar. Bom, vamos lá, vamos fechar, gostou? Foi tenso, hein? Eu gosto, tá? Porque isso é planejamento familiar. Isso é dinheiro e seu dinheiro tem que ser respeitado. Vamos lá, minha opinião pessoal. Meia parcela funciona muito bem quando ela é usada com consciência. Planejamento estratégico. Se você tem alguma das situações, das 3 situações que eu mencionei,
ok, mas cuidado, você vai ter que pedir muitas informações daquele grupo para o seu vendedor, para a sua administradora, porque muitas administradoras estão abrindo mão de taxa de administração. Se você está pagando menos, eles estão ganhando menos. Significa que eles podem encher aquele grupo de gente. Um grupo poderia ter 2.000 pessoas, eventualmente vai ter 4.000 pessoas. E aí, você vai querer competir com 4.000 pessoas? Ou que deveria ter 4, vai ter 8? Não importa, tá? Só tô arredondando os números, mas fica muito atento, porque a gente não faz consórcio apenas por parcela e por taxa. Isso daqui não é um produto commodity. A gente faz com o pensamento em si. E ele tem que funcionar, não adianta pagar barato de uma coisa que não funciona, correto? Bom, meia parcela vira dor de cabeça quando é usada como desconto. Aqui, obviamente, eu tô usando o cenário de mau caratismo, né? Quando o vendedor nem te explica que aquilo ali é uma meia parcela ou é um plano light que vai subir pós-contemplação ou depois de um plano determinado. Cuidado! Isso aqui, obviamente, pode acontecer, porque a gente tem maus profissionais no mercado. Olha o seu contrato. Conversa com a sua administradora, se for o caso, para ter certeza se aquele valor que você está pagando está fazendo sentido, né? Muita gente vai calcular o valor da parcela com a quantidade de meses e não vai bater o valor de crédito. Aí ele pensa, mas o que está acontecendo? Que mágica é essa? Não tem mágica. Provavelmente você está num plano de meia parcela e não está sabendo disso. E na hora da pós-contemplação, você vai ter uma grata surpresa negativa nesse caso. Ah, eu tinha feito uma promessa e eu vou cumprir ela agora. Atenção a você que paga a parcela inteira. Atenção, sabe por quê? Talvez você está sendo prejudicado, se eu posso usar esse nome. Nada contra a lei, tá tudo certo desde que transparente. Mas sim, você está envolvido numa situação que pode ser que seja só você e é ruim para isso. Por quê? Na maioria dos grupos, a meia parcela é uma opção do cliente. Isso significa que pode acontecer de você ser o único cidadão de bem que está pagando 100% do valor, porque você gosta das suas coisas organizadinhas, e todo o grupo, milhares e milhares de pessoas estão pagando meia parcela. Isso significa que só você, doce, inocente e jovem que deve ser, está pagando o valor inteiro e está todo mundo pagando meia parcela. Provavelmente você não tem o que fazer em relação a isso. Por isso, pergunta para o seu vendedor e para a sua administradora quais são as regras de entrada daquele grupo. Esse grupo aceita a minha parcela? Tem grupo que não aceita. E talvez você se sinta melhor, até psicologicamente, de estar num grupo que não aceita a minha parcela, porque você sabe que você e todos os integrantes daquele grupo vão estar contribuindo com 100% do valor da parcela. Me parece ruim, eu me sentiria mal se só eu estivesse pagando parcela inteira e mais 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas estão pagando minha parcela. Quer dizer que eu estou fazendo um esforço descomunal com meu dinheirinho curto para pagar essa parcela inteira. E tá todo mundo aqui na maciota pagando minha parcela. Não me parece o cenário ideal para você. E provavelmente você vai querer escolher o grupo tendo essa condição também, tá? Ó, o risco daqui, então, de novo, não é jurídico, não é regulatório, as operações são todas legais, é simplesmente você tá em um grupo que não te contempla no prazo que você espera, sabendo que não tem nunca garantia de data de contemplação. Alguns vieses, psicologia financeira, você gosta? Viés do presente, pagar o boleto baixo agora, sem saber o que vem no futuro. Um efeito âncora, definir pelo número bonito, né? É muito legal pagar barato de um crédito alto, mas isso vai mudar. E o efeito manada. Tá todo mundo entrando, meia parcela é o que tem muita administradora que é super agressiva com isso. Eu dei exemplo quando eu fui cliente, porque eu quis comprar um consórcio que eu pagava R$8 por mês, durante 6 meses, mas eram R$8. Isso é um gancho comercial muito forte, mas não necessariamente é o melhor para você ficar. Gostou do vídeo? Manda para aquele seu amigo que tá aí caçando consórcio e tem informação de todo lado, e é meia parcela, e é plano light, é R$8 de parcela. Cuidado, nada errado. Pode ser uma decisão, mas você vai ter que investigar bem. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Comenta aqui meia parcela e me diz o que você está querendo comprar. Imóvel, carro, quer fazer consórcio como investimento, como alavancagem? É para guardar patrimônio? Eu quero saber mais, eu quero te conhecer. Fica comigo, F. Lamonier. Até o próximo vídeo. Tchau!